Disclaimer: eu não possuo Naruto ou Justice League, todos os créditos a seus devidos criadores. Capítulo 34 Fé. Biscoitos de baunilha e chá verde estavam sendo servidos na sala de estar da torre do Doutor Destino, mas, ao contrário de seu eu habitual, a raposa gulosa não sentiu vontade de se fartar com a comida colocada na mesa de centro à sua frente. Em vez disso, seus olhos vermelhos carmesim estavam olhando atentamente nos olhos cinzentos do velho feiticeiro e sua habilidade de sensor de emoção negativa estava focada nele também. Embora ele tenha jogado fora as preocupações de Naruto e Mulher Maravilha em relação a ele, o próprio Kyuubi estava mais preocupado do que qualquer um com as coisas que aconteciam com ele. Como faço para parar as vozes? Como posso acabar com isso? Kyuubi perguntou depois que ele terminou de contar ao Doutor Destino sobre seu problema. Suas 9 caudas fofas estavam balançando inconscientemente em aflição. Kent Nelson parecia estar hesitando, refletindo sobre que resposta dar a ele. Você não pode. Um grunhido baixo veio da raposa. O que você está escondendo de mim, feiticeiro? Kyuubi perguntou perigosamente. A pele de sua nuca se eriçava como agulhas. A expressão do Doutor Destino mudou. Para todos os efeitos, a raposa demônio do outro lado da mesa na frente dele era como uma bomba relógio. Ele decidiu que não era sábio testar sua paciência. Eu não estou mentindo. Você não pode pará-lo. Não sozinho, disse o feiticeiro. Para simplificar, o poder da fé está empurrando você para se tornar um deus. O que quer que Kyuubi esperasse que o Doutor Destino dissesse, definitivamente não era isso. O poder do que agora? De raiva e frustração, Kyuubi ficou sem palavras. Kent Nelson explicou. Enquanto eu estava curando a petrificação do Sr. Uzumaki alguns meses atrás, tivemos uma conversa bastante interessante. Pelo que ele me disse, centenas de milhões, se não bilhões de pessoas no sistema Vega comemoraram a aniquilação da raça Psion. Ele disse que algumas das pessoas mais extremas e zelosas de lá começaram a criar cultos dedicados a adorar o ser que lhes trouxe a salvação, o ser que os libertou de seus tiranos. Para adorar você. O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor. Com toda a honestidade, naquela época, eu apenas deixei essas palavras de lado, sem prestar atenção a elas. Eu pensei que ele estava exagerando em um esforço para justificar seus atos. Com o conhecimento e a sabedoria de Nabu, o Doutor Destino podia ver o que havia além do reino físico. Ele podia sentir o poder da fé convergindo para o corpo minúsculo do filhote de raposa e que havia uma quantidade enorme dele. As vozes que atormentam sua mente nada mais são do que as vozes das pessoas que colocam sua fé em você. Eles estão orando para você. Para eles, você é o Deus deles. Mas como você obviamente não é um Deus, as coisas não estão indo bem para eles. Naturalmente, algo assim não teria acontecido se houvesse apenas um pequeno número de pessoas orando. Mas quando existem centenas de milhões ou bilhões de pessoas, a energia psíquica gerada por sua vontade e sua fé não é algo que possa ser facilmente ignorado. Kyuubi ficou chocada com as revelações. Como faço para parar? Ele perguntou com urgência. Eu não posso continuar assim. Nas últimas semanas, eu me forcei a dormir porque as vozes se calavam. Mas mesmo isso não funciona mais. Eu tenho que parar. A raposa estava ficando desesperada ao perceber a real magnitude do que estava acontecendo. Você só tem 2 opções, Doutor Destino disse e mostrou 2 dedos. 1. Quebrar a fé dessas pessoas em você. Mas depois do que você fez por eles, não consigo imaginar um cenário em que as pessoas do Vega System começariam a se ressentir de você, a menos que você começasse a cometer algumas atrocidades impensáveis contra eles. O Biju pode ter sido um ávido entusiasta de batalhas e violência, mas ele não era uma besta irracional que gostava de matar inocentes. Ele eliminou essa opção de sua mente imediatamente. 2. Torne-se um deus. Mas isso é impossível. Antes que Kyuubi pudesse dizer qualquer coisa, Doutor Destino lhe fez uma pergunta. Você já se perguntou o que são os deuses? Como eles são diferentes de outros meta-humanos? Não é como se eles fossem os únicos seres no universo com poderes sobre-humanos ou a capacidade de não morrer de velhice. Existem inúmeros outros seres com superpoderes lá fora. Nesse caso, o que faz de alguém um deus? Kyuubi e Naruto viajaram pelo universo por quase um século, mas isso não significa que eles eram oniscientes. Havia muitas coisas sobre as quais eles ainda não tinham noção.
Em particular, as coisas sobre as quais o Doutor Destino estava falando nunca haviam passado pela cabeça da raposa antes. Externamente, alguém poderia pensar que os deuses não são diferentes de outros meta-humanos. Mas o que é diferente neles é sua essência, a essência da divindade, a energia da fonte da presença. É uma energia que vem do Criador, o único verdadeiro Deus. É isso que dá aos deuses seu poder, sua imortalidade, seu direito de se chamarem deuses. A raposa ouviu suas palavras com atenção extasiada. Ele instintivamente entendeu que essa era uma informação que pouquíssimos seres em todo o universo tinham acesso. Kent Nelson estava entre esses pouquíssimos seres iluminados porque era o dono do elmo do destino e possuía a sabedoria e o conhecimento de Nabu, um senhor da ordem. Doutor Destino continuou. O poder da fé amplifica o poder de um Deus. A energia psíquica que eles assimilam das pessoas que os adoram pode aumentar sua força várias vezes. Mas o poder da fé em si não pode criar um Deus. As únicas maneiras de um novo Deus aparecer neste mundo é ser dado à luz por um Deus, ou um mortal usurpar a divindade de um Deus. Mas quantos mortais podem enfrentar um Deus, para não dizer nada sobre matá-los? E mesmo se você for poderoso o suficiente para fazê-lo, como você encontraria um Deus? Deuses vivem em uma dimensão diferente da nossa, em outro plano de existência. A esfera dos deuses. Os mortais não têm como acessar seu reino. Você entende agora por que eu disse que você não pode? Doutor Destino não era especialista em ler emoções no rosto de uma raposa, mas o sorriso que apareceu no rosto de Kyuubi não deixou dúvidas de que ele estava de ótimo humor. Em vez de ficar desanimado ou irritado com a tarefa aparentemente impossível à sua frente, Kyuubi estava animado. Por meses, desde que ele e Naruto destruíram os Psions, ele foi atormentado pelas vozes em sua cabeça. Era algo que ficava cada vez pior a cada semana que passava. Houve momentos em que ele estava considerando seriamente a possibilidade de que talvez estivesse ficando louco. Mas agora, ele finalmente aprendeu uma maneira de resolver seus problemas. Vamos, Di. Temos que ir. Naruto disse e quebrou o abraço. A Mulher Maravilha soltou um pequeno suspiro. A oferta de Naruto de alguns meses atrás para deixar a Terra para trás e ir junto com ele e Kyuubi em suas aventuras parecia mais tentadora a cada dia. Embora fosse uma mulher que não fugia de responsabilidades, era diferente quando todos os seus esforços eram cuspidos. Ela trancou a porta de seu apartamento e então os dois subiram a escada para o telhado do arranha-céu. Foi um pequeno lance de escadas porque o apartamento dela já estava localizado no último andar do prédio. Vestidos em seus respectivos trajes de armadura e equipados com seus equipamentos de batalha, eles iriam levantar voo do telhado do prédio. Nós vamos para a sala em primeiro? Ela perguntou enquanto se aproximava da beirada do telhado. Sim, temos que levar Kurama conosco também. Naruto disse e a seguiu até a borda. No entanto, quando ele olhou para o cenário abaixo, sua expressão escureceu. As avenidas e ruas de Nova York se tornaram um oceano de pessoas. Apesar do clima frio e nevado lá fora, já passava de meados de dezembro, dezenas de milhares de pessoas marchavam juntas, seus gritos cobrindo todos os outros sons da cidade. O que eles estavam gritando não podia ser completamente entendido porque eles não estavam coordenados, mas não era difícil adivinhar o que eles estavam dizendo. Afinal, a Mulher Maravilha havia matado Maxwell Lord Quarta apenas algumas horas antes daquele dia e a inteligência artificial chamada Brother transmitiu o ato para o mundo inteiro ver. Algumas correntes de ar começaram a circular ao redor de Naruto e seus pés deixaram o telhado do prédio. Ele começou a voar depois de lançar uma técnica de liberação de vento. O vento sempre foi o elemento em que ele tinha mais talento. Voar era algo que poucos shinobi em seu mundo natal eram capazes, mas não era nada extraordinário para ele depois de quase um século. Enquanto os dois voavam juntos sobre a cidade, ele disse: Estas são as pessoas pelas quais você está lutando. Você vê agora? O coração das pessoas muda como o clima. Eles amam você hoje e amanhã eles vão te linchar nas ruas. Por que se preocupar em tentar ser um herói? Mas quando ele viu a expressão no rosto dela, ele se conteve para não continuar. Ele percebeu que naquele momento, a última coisa que Diana precisava era mais irritante dele. Suas palavras eram como jogar sal em uma ferida aberta. Desculpe, isso foi desnecessário. Diana mordeu o lábio inferior e evitou olhar nos olhos dele, acelerando um pouco na frente dele. Em seu coração, no entanto, seus pensamentos não eram muito diferentes do que ele disse. Dediquei tanto tempo e esforço combatendo o crime. Tudo o que fiz foi para manter todos seguros.
Mas eles... Antes de conhecer Naruto, a Mulher Maravilha não tinha sequer uma vida social. Passar de 10 a 20 horas em guarda na torre de vigia ou lutando ativamente contra criminosos comuns e meta-humanos era uma ocorrência diária. Como pessoas que não tinham uma identidade civil no início e nenhum outro amigo fora da Liga da Justiça, o Caçador de Marte e a Mulher Maravilha foram os que passaram a maior quantidade de tempo em serviço. Quanto a matar Maxwell Lord, ela não era uma pessoa sanguinária. Pelo contrário, ela tinha uma alma muito gentil e pura. Mas a princesa amazona não ficou cega por sua bondade. Ela sabia o que era realmente importante e onde traçar a linha. Sob os efeitos do laço da verdade, Maxwell Lord foi obrigado a falar a verdade, que ele nunca deixaria o Superman e que a única maneira de Superman recuperar suas faculdades mentais era Maxwell morrer. Por causa disso, a Mulher Maravilha o matou. Foi por causa de inúmeras pessoas inocentes que poderiam ter sofrido ou até mesmo morrido nas mãos do kryptoniano controlado pela mente. Posso ver de onde vem a população média. Eles têm medo de mim, do meu poder. Eles odeiam meta-humanos. Posso entender a reação deles porque o medo torna as pessoas irracionais. Mas Superman, Batman, J1 e os outros, como eles não entenderam por que eu fiz isso? Porque todo mundo virou as costas para mim. A Mulher Maravilha foi momentaneamente distraída de seus pensamentos quando um som alto de bip veio do relógio de pulso na mão de Naruto. Ele parou em seu voo e flutuou no ar para responder. Depois de tocar na tela do relógio, um pequeno holograma foi projetado a partir dele. 2 longas orelhas de coelho, um focinho fofo, 9 caudas fofas e o corpo de um pequeno filhote de raposa. Não era ninguém menos que Kyuubi. Naruto! Eu não estou ficando louco, a raposa gritou no exato momento em que Naruto atendeu a chamada. Haha! Eu disse que não sou louco! Diana olhou para Naruto perplexo e ele se viu rindo. Você não vai acreditar se eu te contar. Vamos lá, tente adivinhar. Kyuubi continuou a gritar, cheia de entusiasmo. O seu realmente está se tornando um deus. Vá! Naruto revirou os olhos. Você definitivamente está ficando louco. Não, estou falando sério. Doutor Destino disse isso. Aparentemente, aquelas pessoas que começaram a me adorar no sistema Vega são a causa disso. Agora, tudo o que eu preciso fazer é matar um deus. Aquele capacete do New Genesis cara já nos oferece uma recompensa por assassinato. Você quer dizer Orion? Sim, ele. Podemos matar Darkade por sua recompensa e conseguir uma divindade também. 2 pássaros, uma cajadada. O que dizer? Naruto e Diana se entreolharam. Quais são as chances? Ela perguntou a ele com grande surpresa. Virando-se para o holograma de Kyuubi, Naruto disse. Sobre isso, talvez tenhamos que matar outro deus primeiro. O que eu perdi? É uma longa história, não saberia por onde começar. Vamos nos encontrar e conversar. Onde você está agora? Em nossa nave, ainda do lado de fora da torre do Doutor Destino. Eu ainda não decolei, liguei para você primeiro. Tudo bem, espere por nós lá. Diana e eu estamos a caminho, voando. Devemos estar lá em alguns minutos. Vamos conversar mais cara a cara. Depois disso, ele encerrou a transmissão. Voltando-se para a Mulher Maravilha, ele disse com um sorriso. Corra você lá. Diana ergueu uma sobrancelha e sorriu ironicamente para ele. O que eu ganho se eu ganhar? Ela perguntou. Oh, confiantes, não estamos? Bem, o que você quer? Com uma mão sob o cotovelo e um dedo no queixo, ela fez uma postura pensativa. Se eu ganhar, você vai me ensinar algumas de suas habilidades. Especialmente o feitiço de transformação ou a maneira como você está armazenando as coisas em um pergaminho. Naruto olhou para ela estranhamente. Interpretando sua expressão como se ele estivesse relutante sobre isso, ela acrescentou rapidamente. Não importa, se for pedir demais, deixe-me pensar em outra coisa. Por que eu não iria querer te ensinar? Ele disse e beliscou o nariz dela, fazendo-a dar um tapa na mão dele em aborrecimento. Ele riu dela. Eu não estou mantendo minhas habilidades em segredo ou algo assim. Eu nunca pensei que você estaria interessado. Quero dizer, você já é um lutador fantástico, você pode voar e você é uma semideusa também. Um sorriso apareceu em seu rosto quando ele elogiou suas habilidades de luta. Parando para pensar sobre isso, nós nunca lutamos um contra o outro, não é? Ela disse. Nós também não fizemos nenhuma missão juntos, ele também disse.
Seria tão divertido fazer recompensas junto com você e Kurama. De qualquer forma, vamos sair do assunto. Você não precisa ganhar uma aposta para eu te ensinar meu jutsu. Tudo o que você tinha que fazer basta perguntar. Pense em algo com o qual eu normalmente não concordaria, você pode aproveitar essa chance e me forçar a fazê-lo. Mas eu não gostaria de forçá-lo a fazer algo que você não gosta. Ela disse e parou. Caramba, você não é divertido, ele reclamou em aborrecimento. Bem, desculpe por não ser divertido. Me desculpe, eu sou uma pessoa tão chata, ela disse irritada também. Mas o aborrecimento deles era tudo fingimento. Apenas alguns momentos depois, eles começaram a sorrir um para o outro. Se eu ganhar, você vai lavar a louça e tirar o lixo por um mês. Naruto disse. Ei, as apostas não são um pouco altas demais? Ela perguntou, pela primeira vez mostrando alguma hesitação. Fazer tarefas domésticas era algo que ela não gostava, para dizer o mínimo. Bem, você pode recuar se não ousar, ele disse sarcasticamente. O que você disse? Ela estreitou os olhos para ele. Ela sabia que era uma provocação mesquinha, mas sua natureza competitiva não podia simplesmente ignorá-la. Você me ouviu, ele disse impenitente. Se eu ganhar, você vai me contar o momento mais embaraçoso de sua vida, enquanto estiver amarrado com meu laço da verdade. Naruto de repente ficou pálido no rosto. Na frente de sua mente, uma memória que ele tentou enterrar por mais de um século de repente ressurgiu. A lembrança de perder o primeiro beijo para um menino de cabelos pretos, na academia. Ele não ia dizer isso a ela, sobre seu cadáver. Eu atingi um nervo? Diana perguntou, os cantos de seus lábios se erguendo em um sorriso. Ela até começou a rir. Mal posso esperar por isso, haha. A propósito, só para constar, esta manhã levei apenas alguns minutos para voar do Chile para a Suíça. São mais de 11.000 quilômetros, baby. A menos de 200 milhas de onde estamos agora para Salem. Agora, você faz as contas, quanto tempo vou levar para chegar lá? Com as palavras dela, seus olhos ficaram sérios e seu corpo de repente foi envolvido em um manto muito brilhante de luz vermelha e amarela. Apesar do risco de ficar doente se ele absorvesse muita energia natural, ele até entrou em seu modo sábio dos 6 caminhos ao mesmo tempo e um orbe de busca da verdade apareceu atrás de suas costas. Ele não estava se arriscando. Mal posso esperar para ver você vestindo um avental e lavando a louça como uma dona de casa obediente. Uma marca de carrapato apareceu em sua têmpora com as palavras dele. E eu mal posso esperar para ver o que você está escondendo. Tem que ser algo muito suculento se você ficar tão sério. Olhos cheios de espírito de luta, eles lançaram punhais um para o outro. Depois de entrar na fila, ele disse. Tudo bem, contando juntos de 3 a 1 e começando em gol. Pronto. Preparar. Então, eles começaram a contar ao mesmo tempo. 3, 2, 1, vai. Uma explosão ensurdecedora ressoou como se o céu se rompesse. A Mulher Maravilha explodiu com tanta velocidade que deixou estrondos soníquos em seu rastro, limpando o céu das nuvens ao seu redor. Mas Naruto não ficou atrás dela. O orbe da busca da verdade em suas costas instantaneamente se transformou em um enorme estilingue. Não só que ele também quebrou a barreira do som quando o estilingue o lançou, mas ele também ultrapassou a Mulher Maravilha, apesar de sua velocidade já insana. No entanto, quando ele estava prestes a sorrir de satisfação e alívio, ele foi subitamente desviado de seu curso quando ela passou por ele quase como um furacão. Por mais difícil que fosse para ele imaginar, a velocidade da Mulher Maravilha de repente aumentou para quase o dobro de antes. Porra! Foi nesse momento que Naruto soube, ele estava fudido. Não! Eu não posso perder isso! Eu não vou perder isso! Não importa o que! Com sua mente definida, ele formou um selo de carneiro com uma mão. No momento seguinte, seu corpo desapareceu, deixando para trás apenas alguns arcos de luz amarela e vermelha. Ele se teletransportou. Seu trapaceiro! O grito alto da Mulher Maravilha fez um bando inteiro de pássaros se espalhar e voar em pânico da floresta ao redor da torre do Doutor Destino. Eu não sabia que você era um mau perdedor, ele disse com um sorriso. Eu pensei que os guerreiros são pessoas orgulhosas que sabem como enfrentar uma perda com dignidade. Eu não perdi. Você se teletransportou. Você trapaceou, ela gritou indignada. Como assim? Eu disse que vamos correr, mas nunca disse que estamos fazendo isso apenas voando. Você apenas assumiu isso. Você. Um ninja deve ver o que está por baixo.
Essa é a primeira lição que meu primeiro sensei me ensinou depois que me formei na academia. As bochechas de Diana estavam vermelhas e seu rosto inteiro estava corado de raiva. Se ela tivesse perdido justo e quadrado, ela não teria dito nada. Mas ela não podia aceitar o resultado na situação atual. Você me enganou! Você é um canalha, Naruto! Aigo, não me elogie assim ou eu vou ficar com a cabeça grande. Ninjas são mestres do engano. Você não sabia disso? Hehe. Quando eu era criança. Naruto abruptamente parou de se gabar quando o som de uma espada afiada deixando sua bainha alcançou seus ouvidos. Mas quando Diana se lançou sobre ele, uma nuvem de fumaça inesperadamente encheu toda a sua linha de visão. Quando a cortina de fumaça finalmente se dispersou, havia apenas um pedaço de tronco ao invés de Naruto. Se isso não bastasse para enfurecê-la, havia até um rosto sorridente com a língua de fora que havia sido esculpido na casca do tronco. Era tão ridículo que a princesa caiu na gargalhada. Todo o aborrecimento dela derreteu naquele momento. Ele apareceu atrás dela com um movimento de corpo e a abraçou por trás, suas mãos descansando em sua barriga. Sentindo-se melhor ainda, ele perguntou e beijou na bochecha. Seu otário, ela disse petulantemente, mas se inclinou para trás em seu abraço como uma criança mimada. Ela percebeu que sua pequena corrida e suas travessuras tinham sido apenas uma maneira de distraí-la de suas preocupações e aliviar seu estresse. E funcionou. Embora apenas por um momento, ela havia esquecido as dezenas de milhares de pessoas que protestavam contra ela na cidade de Nova York ou que aqueles que ela costumava pensar como seus queridos amigos a odiavam agora. Ela se sentia melhor agora. Minha deusa, como eu amo este homem, ela pensou. Mas não esqueça que você perdeu. Você ainda tem que lavar a louça por um mês. Vou me certificar de tirar fotos, ele piscou. Eu retiro isso, eu odeio esse homem. Capítulo 35 Guerra. Ei, que conveniente! Nossos javelins não têm iás, disse a Mulher Maravilha. Homem, mulher e raposa, os três estavam a bordo da nave de Naruto. O Amazonas estava sentado no assento do piloto, pilotando. Depois de atingir uma altitude suficiente, ela seguiu a sugestão de Naruto para inserir as coordenadas da Ilha Paraíso. Depois disso, a inteligência artificial assumiu o controle da nave e a dirigiu sozinha. Portanto, enquanto ela era tecnicamente a piloto, na realidade, ela não precisava fazer nada depois de definir o curso. A Liga da Justiça ainda usa naves espaciais. Ele perguntou a ela sobre as mudanças que a Torre de Vigia havia sofrido após a enorme expansão da Liga da Justiça. A maioria de nós usa o teletransportador para viajar da Torre de Vigia para a Terra e vice-versa, mas as lanças ainda são usadas com frequência porque alguns membros não gostam da sensação de serem teletransportados. Como o Arqueiro Verde diria, ele não gosta. Não gosto de alguém jogando pinball com suas moléculas. Aqueles como ele preferem usar uma nave espacial em vez disso, ela disse e riu. Falando nisso, ele é o único que defendeu você, não é? Não sabia que vocês dois eram tão próximos. Diana lançou-lhe um divertido olhar de soslaio. Talvez você esteja com ciúmes? Naruto riu. Eu só estou me perguntando como é que, de dezenas de meta-humanos, ninguém se atreveu a defender você. Em vez disso, foi apenas um cara normal sem poderes, apenas empunhando um arco, que teve a coragem de defendê-lo contra o Superman. E as grandes armas da Liga da Justiça, por assim dizer. Se alguma coisa, eu o admiro. Eu sempre respeitei pessoas de caráter como ele. A princesa ficou em silêncio por alguns momentos, pensando no Arqueiro Verde. Também fiquei surpreso que ele me defendeu quando até mesmo alguém como J1 ficou do lado de Superman e Batman, condenando minhas ações. Não somos tão próximos, só interagimos algumas vezes e raramente fazemos patrulhas juntos. Tudo o que sei sobre ele é que ele foi um dos poucos que se esforçou para recrutar para a Liga da Justiça. No início, ele recusou nossa oferta diretamente, sem hesitação. Sua razão era que grandes organizações como a Liga da Justiça tendiam a esquecer o pequeno e que ele preferia proteger as pessoas comuns em vez de salvar o mundo em grande escala. Ele queria cuidar de sua cidade antes de tudo. Como você o convenceu a se juntar no final? Ele perguntou interessado. Ela mostrou uma pitada de desgosto em seu rosto quando falou em seguida. Batman usou a Canário Negro para manipulá-lo. O nome da Canário Negro não acendeu nenhuma lâmpada em sua cabeça porque ela não era uma heroína particularmente famosa. Havia mais de 100 outros membros de seu nível na Liga da Justiça. Naruto não se importou em lembrar de todos eles.
Ele só conhecia uma dúzia ou dois deles pelo nome. Vendo que ele não sabia de quem ela estava falando, ela explicou. Sua habilidade é liberar gritos sonicos. Ela também é uma boa lutadora. Mas, o mais importante, ela é uma mulher muito atraente. Loira, olhos azuis, muitas vezes vestindo uma fantasia com meias arrastão sexy. Arqueiro Verde se apaixonou por ela no início visão. Parece que não importa o planeta, homens de caráter geralmente têm uma fraqueza por mulheres bonitas, ele riu. No silêncio momentâneo que se seguiu, um som de ronronar e um rosnado baixo e baixo puderam ser ouvidos claramente. Estava vindo do filhote de raposa de 9 caudas que estava esparramado como um gato preguiçoso no colo da Mulher Maravilha. Parecia que Kyuubi tinha esquecido tudo sobre seu orgulho altíssimo e dignidade como o biju mais poderoso. Toda vez que a princesa amazona acariciava sua cabeça e acariciava suas costas, a feroz e violenta besta com cauda se transformava em massa de vidraceiro em suas mãos. Diana agarrou um monte de suas caudas fofas e puxou-as de brincadeira, incapaz de resistir à vontade de provocar um pouco a raposa, mas ele não parecia se importar com tudo. Se alguma coisa, seus rosnados de conforto ficaram mais altos. Em momentos como esse, era muito difícil para ela entender a ideia de que o lindo filhote de raposa ronronando como um pequeno motor em seu colo poderia se tornar uma máquina de assassinato no próximo segundo, se necessário. O velho líder do meu país e meu mundo natal e meu mentor eram grandes pervertidos. Naruto continuou. Kyuubi abriu os olhos preguiçosamente e suas palavras sarcásticas de repente deixaram Naruto no limite. E você é um pervertido maior do que os dois. Um pervertido no armário. A princesa começou a sorrir amplamente, percebendo que ela estava prestes a ouvir alguns pedaços suculentos sobre a história sombria de Naruto desde quando ele era jovem. Kurama. Naruto chamou seu nome em advertência, mas a raposa revelou um sorriso maligno. O quê? Você se esqueceu da primeira técnica que criou. Voltando-se para a Mulher Maravilha, ele disse a ela, outros grandes ninjas e os Kages anteriores criaram poderosas técnicas de clonagem, esferas de destruição, feitiços de teletransporte e assim por diante. Mas você sabe o que ele criou? Um jutsu sexy. Valharra! O rosto de Naruto parecia que ele tinha acabado de ver um fantasma. Ele ficou ainda mais pálido, se é que isso era possível, quando Diana disse com uma voz muito doce. Oh, uma técnica sexy. Eu me pergunto o que foi isso tudo. A raposa demoníaca de 9 caudas deu um grande sorriso cheio de malícia, digno de seu nome. Você não tem ideia de quanto tempo e esforço esse idiota colocou para criar essa técnica. Ele passou anos lendo revistas pornográficas e espiando mulheres em casas de banho quando criança para aperfeiçoá-la. Naruto de repente se lançou em Kyuubi, mas a Mulher Maravilha interceptou suas mãos, protegendo a raposa em seu colo. Naquele momento, Kyuubi ergueu o nariz no ar e cheirou em provocação para ele. O olhar que ele deu a Naruto era como de uma criança que escapou de levar uma surra de seus pais correndo para os braços de sua avó. Eu fiz isso como uma brincadeira no começo, para brincar com o instrutor da academia que costumava pegar em mim por ser um garoto problemático. Isso é tudo, eu juro. Por trás dos braços protetores de Diana, ainda deitada confortavelmente em seu colo, Kyuubi riu e disse. Então por que você continuou fazendo isso depois disso também? O rosto de Naruto estava fumegando. Diana tinha um sorriso tão grande no rosto que quase se parecia com o Coringa naquele momento. Ela não se cansava de ver seu rosto mortificado de vergonha. Por que funcionava contra oponentes fortes? Shinobi eram frequentemente pervertidos, especialmente aqueles mais fortes que eu. Iruka, Ebisu, Sandaime, Jiraiya. Inferno, até a deusa Coelho foi vítima da minha técnica sexy do harém reverso, ele gaguejou com justiça própria. Neste ponto, Diana explodiu em um ataque de risadinhas incontroláveis. Mas Naruto não estava rindo. Nem um pouco. Mais uma palavra e você está morto. Era o que seus olhos pareciam transmitir enquanto olhava para Kyuubi. Sua expressão parecia feroz, como se ele fosse comê-lo vivo se dissesse outra palavra. Você tem tantos momentos engraçados de quando era criança, tantas lembranças. Eu invejo você. Mulher Maravilha disse, ainda rindo. Kyuubi esticou seus pequenos membros e soltou um bocejo fofo que soou mais como um ganido. Então, ele pulou no ombro de Diana, seus olhos cheios de Schadenfreude. Você não sabe metade disso. Deixe-me contar mais sobre os momentos embaraçosos dele. Você não precisa bater na bunda dele em uma corrida. Você me tem.
Os olhos de Naruto se arregalaram em pânico. Kurama, não se atreva, porra! Mas a raposa continuou falando, ignorando completamente suas ameaças e parecendo tonta com o pensamento de que ele estava finalmente se vingando de Naruto por quantas vezes ele levou um chute na bunda do loiro no passado. Oh meu, oh meu! Eu não sei por onde começar. São tantos! Vi-me ri. Kyuubi deu uma risadinha estranha em uma alegria perversa. Vamos ver, talvez do jeito que ele ganhou sua primeira luta em seus primeiros exames Chunin, peidando? Ha ha ha! Ou talvez a técnica dos 1000 anos de morte. Varra, essa merda é tão engraçada, não importa quantas vezes eu pense sobre isso. Nonono, talvez quando ele se transformou em seu companheiro de equipe Uchiha e tentou roubar um beijo de sua paixão, mas sua diarreia deu seu disfarce? Oh, espere, talvez eu devesse dizer a você com quem ele deu seu primeiro beijo. Kurama! Naruto gritou e uma lâmina de relâmpago explodiu de sua palma e perfurou a raposa. A raposa pulou para longe do ombro da Mulher Maravilha, rindo alto de alegria e facilmente desviando da lâmina do relâmpago. No entanto, enquanto ele ainda estava no ar, ele foi abruptamente puxado e jogado no chão do navio. Que diabos, a raposa xingou surpresa, não percebendo a princípio os fios invisíveis de chakra que se estendiam dos dedos de Naruto e se conectavam a várias partes de seu corpo. Se ele não estivesse tão ocupado rindo alto, ele poderia ter notado os fios de chakra quando eles se prenderam nele. Mas agora, era tarde demais. Agora, foi a vez de Naruto rir maldosamente enquanto arrastava a raposa no chão até ele puxando as cordas de chakra. Diana! Socorro! Ele gritou lamentavelmente. Mas o riso indiferente da princesa selou seu destino. Você, traidor! Eu confiei em você para me proteger, a raposa gritou para a Amazona. Naruto riu em antecipação. Você colhe o que viu. O que vai, volta. Os olhos de Kyuubi revelaram medo. Não. Espere. Naruto, não podemos conversar? Ah, eu estava brincando. Foi uma piada. Não. Não o. Já! Os gritos da raposa encheram a nave espacial enquanto Naruto administrava a ele uma surra merecida há muito tempo. Enquanto Naruto, Kyuubi e Mulher Maravilha estavam voando sobre o Oceano Atlântico, em direção a Temícera, a campainha tocou no apartamento da Mulher Maravilha em Nova York. Eu acho que eles não estão em casa, disse o que apertou o botão para tocar a campainha. Era uma garota bastante baixa, com cabelos loiros na altura dos ombros e olhos azuis brilhantes. Ou talvez eles estejam fazendo alguma coisa e não podem atender a porta, a garota ao lado dela disse. Ela não poderia ser mais diferente, era alta e atlética, seu cabelo era ruivo e quase chegava à cintura, seus olhos eram verdes e sua pele tinha um leve tom dourado. Já estou tocando a campainha há 3 minutos. O que poderia ser tão importante? Disse a loira. Talvez eles não queiram responder? Ou talvez, você sabe. A ruiva disse e balançou as sobrancelhas para a amiga sugestivamente. Honestamente. Por que você sempre tem que fazer piadas sobre isso? A loira a repreendeu. A ruiva levantou as mãos para se defender. Só estou dizendo. Eles são um casal e estão morando juntos. Isso não é normal entre amantes? A loira bufou e revirou os olhos. Pelo menos use sua superaudição para ter certeza se eles estão em casa ou não, disse o ruivo. Mas e se eles estiverem realmente, você sabe, fazendo isso? A loira disse, suas bochechas ficando um pouco vermelhas. A ruiva também corou um pouco. Vamos, cara, apenas faça isso. Eventualmente, a loira fortaleceu sua determinação e usou sua superaudição. Mas depois de alguns momentos, seus ombros caíram. Não há ninguém em casa. Se ela se concentrasse intensamente em sua superaudição, poderia até ouvir os sussurros de alguém a meia milha de distância. Era assim que ela podia ter certeza de que o apartamento estava realmente vazio. Com rostos chateados, as duas garotas, Supergirl e Stellar, foram para o elevador desanimadas. O objetivo de sua visita era ver como a Mulher Maravilha estava se sentindo depois da maneira como o resto da Liga da Justiça a tratou mais cedo naquela manhã durante a reunião. Na verdade, Supergirl não tinha ressentimentos contra as ações da Mulher Maravilha e até concordou com sua decisão secretamente. Mas ela não podia desafiar abertamente o Superman na frente de todos. Mulher Maravilha não estava errado. Mas Clark, Batman e o resto da Liga também não estão errados. Toda essa situação é uma grande bagunça. Não há resposta correta.
Quanto a Estelar, ela estava completamente do lado da Mulher Maravilha. Ela queria falar em sua defesa também, ao lado do Arqueiro Verde, mas Supergirl a impediu. Estelar era apenas um alienígena recém-chegado à Terra, uma adolescente e também não um membro de pleno direito da Liga da Justiça. Ela estava na Terra há apenas alguns meses. Suas palavras não teriam nenhum peso aos olhos do resto dos membros. Supergirl a impediu de fazer uma cena porque naqueles tempos sensíveis, não apenas a ação de Estelar não mudaria nada para sempre, ela também tornaria sua vida desnecessariamente mais difícil. Olhe para mim, sendo todo maduro e tudo mais, ela pensou meio divertida, meio zombando de si mesma. Depois que Naruto a salvou de seu sono criogênico em Argo e a trouxe para a Terra, Supergirl viveu seus dias na Terra feliz por ter uma segunda chance de uma nova vida. Alegre e sempre disposta a fazer alguma travessura, ela apenas gostava do ensino médio, saindo com seus amigos e ocasionalmente batendo em bandidos. Ela estava deixando seu primo adotivo, Superman, lidar com as coisas sérias. No entanto, após a adição de Estelar em sua vida, a loira tonta involuntariamente se tornou mais madura para cuidar da ruiva que era uma cabeça de vento ainda maior do que ela. Mas Supergirl não se arrependeu nem ficou irritada ou frustrada porque, antes que ela percebesse, a princesa Tamarani havia se tornado sua melhor amiga, quase como uma irmã. Não, ainda mais do que isso. Eu realmente queria ver Diana e dizer a ela que eu não a odeio como todo mundo. Ela deve estar se sentindo horrível agora. Estelar disse lamentavelmente. Você acha que talvez ela tenha deixado a Terra? Supergirl se assustou. Isso, eu não sei. Logo, o elevador chegou ao térreo e as duas adolescentes saíram do prédio. Abaixo a Liga da Justiça. DOO! Prende todos os meta-humanos. Não precisamos de nenhum meta-humano. Foda-se o governo. Abaixo o governo. Pena de morte para a Mulher Maravilha. Ouvindo o que a multidão estava gritando, Supergirl e Estelar pensaram. Eu não culparia a Mulher Maravilha se ela deixasse a Terra depois de tudo isso. Os rugidos vindos da multidão ecoaram por toda a cidade. Embora Estelar estivesse vestida com um longo casaco de inverno cinza que cobria a maior parte de seu corpo, sua altura, seus olhos verdes vibrantes e sua pele dourada ainda faziam se destacar. A princesa de Tamaranian puxou mais fundo seu chapéu branco fofo e enrolou o cachecol mais alto no rosto para esconder o rosto. Sua aparência única e exótica a tornou bastante famosa em todo o mundo entre a população masculina depois que ela se juntou à Liga da Justiça. Mas com o ódio anti-meta-humano tendo atingido seu pico naquele momento, ser reconhecida como meta-humana e membro da Liga da Justiça era a última coisa que ela queria. As duas garotas se apressaram para um beco estreito para não serem varridas pela multidão. Quando chegaram a um local sem pessoas ou câmeras de trânsito visíveis, eles voaram para longe, deixando rapidamente a cidade de Nova York para trás. As ruas da Grande Maçã tornaram-se um pandemônio. Quase 100.000 manifestantes gritavam a plenos pulmões. Latas em chamas e carros de polícia destruídos se espalhavam pelas ruas enquanto a multidão enfurecida quebrava as vitrines das lojas e carros, saqueando tudo em que conseguiam pôr as mãos. Os tumultos não se limitaram à cidade de Nova York. Eles se espalharam de lá para o resto do país em questão de horas, como um incêndio. Metrópolis, Los Angeles, Houston, São Francisco, Chicago, Gotham, Coast City, Jump City, quase todas as grandes cidades dos Estados Unidos foram congeladas pelos manifestantes. Central City era a única grande cidade dos Estados Unidos onde não havia tumultos nas ruas. Central City era a cidade natal de Flash. Os habitantes da cidade amavam tanto o herói local que chegaram a inaugurar um museu em sua homenagem, para mostrar seu apreço por ele. Por causa do velocista gentil e simpático que sempre fazia o possível para protegê-los, a população de Central City não havia saltado no trem do ódio contra meta-humanos como todos os outros. Independentemente disso, a situação em Central City era uma anomalia em comparação com o que estava acontecendo no resto do país. Em Washington, D.C., o governo mobilizou o exército para proteger a Casa Branca dos manifestantes. No resto das cidades dos Estados Unidos, a polícia e a Guarda Nacional se enfrentaram violentamente contra os desordeiros. Muitas prefeituras foram incendiadas e várias baixas foram registradas apenas algumas horas após o início dos protestos. A população em geral ficou furiosa. Enfurecido com os criminosos meta-humanos. Enfurecido com a Liga da Justiça. Enfurecidos com o governo por sua tolerância em relação a criminosos meta-humanos em vez de executá-los como mereciam.
Enfurecido com o governo também por permitir que a Liga da Justiça enlouquecesse como quisessem. Toda a frustração, desamparo. Mas a Liga da Justiça era intocável. Em primeiro lugar, ninguém conhecia as identidades civis dos membros e não era como se eles tivessem qualquer meio de atacar a torre de vigia, um satélite no espaço, também. No entanto, aos olhos da população em geral, o governo era a raiz de todos os males. Em suas mentes, era culpa do governo que os criminosos meta-humanos fossem presos e tivessem a chance de escapar da prisão e cometer crimes novamente, em vez de receber a pena de morte. Era o cofre do governo para permitir que uma organização independente de super-humanos como a Liga da Justiça existisse fora dos limites da lei. Foi culpa do governo permitir que os meta-humanos enlouquecessem. Devido ao alto nível de armamento dos cidadãos dos Estados Unidos e sua predisposição antigovernamental arraigada, os distúrbios nos Estados Unidos rapidamente se tornaram violentos, com os manifestantes usando armas de fogo para lutar contra as forças armadas do governo. Mas isso não significava que o resto do mundo não fosse afetado pelo que estava acontecendo no exterior. Nas próximas horas, protestos explodiram na Europa também. Em Moscou, dezenas de milhares de pessoas saíram às ruas e cercaram o Kremlin. Em Atenas, os tumultos já existentes contra as forças policiais devido a um caso de brutalidade policial se tornaram ainda mais violentos depois que um policial meta-humano tentou dispersar uma multidão de manifestantes usando seus superpoderes. Por causa dele, o número de manifestantes aumentou drasticamente e os distúrbios se tornaram um problema nacional. Na França, várias cidades ficaram paralisadas pelos protestos quando centenas de milhares de pessoas saíram às ruas, enquanto no Reino Unido, a multidão enfurecida de manifestantes atacou a família real quando o monarca saiu às ruas, tentando aplacar as massas. Logo, o resto do continente também caiu no caos. Na Ásia, alguns governos ordenaram diretamente ao exército que abrisse fogo contra os manifestantes civis. A situação rapidamente se agravou em brutalidade, mesmo acima do que estava acontecendo nos Estados Unidos. Na China, um dos generais do Exército Popular de Libertação controlado pelo Partido Comunista recusou as ordens de seus superiores para abrir fogo contra os pacíficos, mais numerosos manifestantes em Pequim. Em vez disso, ficou do lado da população. Por causa disso, o enorme país foi engolido pelas chamas da revolução. Nesse caos, Hong Kong se separou do resto do país e as ondas criadas pela agitação civil na China também afetaram muito a Coreia do Norte. Nos dias seguintes, o líder norte-coreano foi linchado pela população ao lado de sua comitiva de políticos e do partido político no poder. O governo norte-coreano caiu. Na Índia, os protestos iniciais contra os meta-humanos e a Liga da Justiça imediatamente se transformaram em algo muito pior, um confronto violento entre pessoas de religiões diferentes. A razão inicial dos protestos foi esquecida e os protestos tornaram-se algo totalmente diferente quando os conflitos já existentes entre a população ergueram suas presas. Em Mianmar, os militares abriram fogo contra os manifestantes e depois o exército também derrubou o governo, instalando um regime de estratocracia. Sob a lei marcial, centenas de civis foram assassinados no processo. Na Tailândia, o movimento já existente contra a monarquia se intensificou e explodiu em uma revolução total. Comparado com a maior parte do mundo, a situação no Japão era muito diferente porque o movimento anti-meta-humano ali era quase inexistente. Em primeiro lugar, a porcentagem de meta-humanos na população total era visivelmente maior no Japão em comparação com outros países, fato que levou os sociólogos do Japão há mais de uma década a prever a possibilidade de grandes distúrbios cívicos ocorrerem no futuro. Como era o caso para o resto do mundo agora. Por isso, anos atrás, o governo havia tomado medidas oportunas. As agências de heróis e a academia de super-heróis que eles criaram anos atrás integraram totalmente a população meta-humana na sociedade e na economia do país. No Japão, os meta-humanos podem usar seus dons adequadamente como membros trabalhadores da sociedade, em vez de serem tentados a se juntar ao lado errado da lei. Naturalmente, criminosos superpoderosos ainda existiam, mas a porcentagem era muito menor do que no resto do mundo. Não havia dicotomia entre meta-humanos e humanos normais. Na atual sociedade japonesa, meta-humanos e humanos normais eram como as engrenagens de uma máquina, ambos necessários para que ela funcionasse. Quanto à África, vários países já estiveram em meio a tumultos ou guerras civis por vários outros motivos. À luz dos acontecimentos atuais, as Nações Unidas não podiam mais dar atenção aos países africanos que estavam em turbulência. As forças rebeldes,
Os movimentos revolucionários, os senhores do crime e os anarquistas do continente não perderam a chance. A capital do Senegal, Dakar, foi como um campo de batalha entre os manifestantes e as forças policiais armadas. As forças rebeldes da República Centro-Africana derrubaram o governo sob a liderança de vários meta-humanos. Em Moçambique, as forças armadas rebeldes lançaram um cerco à capital e a população iniciou um êxodo em massa para o sul, fugindo desesperadamente para escapar da guerra. Assim como o assassinato do arquiduque Franz Ferdinand foi o pretexto que desencadeou o início da Primeira Guerra Mundial várias décadas atrás, o assassinato de Maxwell Lord pela Mulher Maravilha provocou uma onda de caos e guerra como a Terra nunca havia visto antes. Desta vez, foi diferente da Primeira Guerra Mundial, quando havia alianças e inimigos claros. Desta vez, não havia países inimigos lutando uns contra os outros. Agora, era um tipo diferente de guerra, era ódio e discórdia de dentro. Em menos de uma semana, o caos tomou conta do mundo inteiro. A forma como a agitação social, o conflito e a guerra se espalharam de um país para outro pode ser atribuída à mídia de massa e à internet. No entanto, para as pessoas que tinham mentes claras e olhos claros para ver, a velocidade com que isso aconteceu não era normal. Nunca antes a guerra civil de um país havia impactado o mundo inteiro assim. Nunca antes tal estado de caos e conflito atingiu o planeta tão rápido. Foi muito repentino. Foi muito rápido. Não era natural. Capítulo 36 – Paixão. Uma nave espacial peculiar voa a uma velocidade constante nos céus acima do mar Egeu. Depois de um tempo, começou sua descida em direção a uma área aparentemente vazia, sem massa de terra à vista. Então é assim que você conseguiu ficar escondido do mundo todos esses séculos. Um feitiço de ilusão. Naruto disse impressionado. O motivo de seu espanto era que havia um arquipélago de ilhas de vários quilômetros de extensão cada uma que haviam sido ocultadas pelo feitiço de ocultação. Lançar um feitiço de tais proporções foi definitivamente o trabalho de um deus. Não aterrisse muito rápido. Dê-lhes tempo para reunir suas tropas. Eles vão se sentir mais seguros se tiverem suas armas nas mãos. Mulher Maravilha sugeriu. Naruto olhou para ela estranhamente. Por que eles precisariam de armas? Você está escondendo algo de mim, não é? A princesa vestiu a voz desajeitadamente. Na verdade. Nem pense em mentir, megera. Kyuubi rosnou do lado. Ele não iria esquecer tão cedo que Diana o traiu e o deixou para ser espancado por Naruto. Do que você me chamou, ela disse e lançou punhais para a raposa. Raposa e mulher se entreolharam intensamente por alguns longos momentos. Mas um movimento súbito na testa levantou a cabeça de ambos e eles soltaram uivos de dor. Para que diabos foi isso, merdinha? Kyuubi gritou. Naruto, você vai pagar por isso. Diana também gritou. Mulher Maravilha e Kyuubi se entreolharam brevemente, comunicando-se através de seus olhos. Um mero segundo foi suficiente para chegar a um entendimento e então eles acenaram um para o outro. Quando os dois viraram a cabeça para olhá-lo ao mesmo tempo, ele sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Gente, parem com a bobagem. Olha, vamos pousar em breve, não há tempo para brincar agora. Pessoal! Agora, era sua vez de gritar por socorro quando a raposa e a amazona pularam sobre ele. Ele tentou quebrá-los e impedi-los de lutar, mas os dois acabaram dando as mãos contra ele. Naruto aprendeu naquele dia a nunca mais ficar entre Kyuubi e Diana novamente. No momento em que Kyuubi e a Mulher Maravilha se fartaram de bater no loiro, várias centenas de mulheres montadas em cavalos já haviam se reunido na ilha abaixo. Eu suponho que eles não gostam de visitantes? Naruto disse quando viu o grande grupo de mulheres empunhando armas primitivas. Nem um pouco. Especialmente quando é um homem. Mulher Maravilha disse baixinho. Devo matá-los. O Biju, sempre feliz no gatilho, sugeriu de lado, apenas para ser recebido com dois pares de olhos olhando para ele. Só estou dizendo. A raposa fez beicinho. A nave espacial deles estava agora a apenas 30 metros acima do solo, flutuando no ar. Como devemos lidar com eles? Naruto perguntou quando viu as centenas de mulheres puxando seus arcos, apontando para o navio. De preferência, ele não queria lutar contra eles. Afinal, era a primeira vez que ele ia ver sua futura sogra. O que ela pensaria dele se ele começasse a bater em seu povo? Me faz pensar naquele documentário com as tribos de homens das cavernas selvagens da selva da América do Sul. Ele pensou distraidamente, imagens de povos indígenas jogando suas lanças e flechas em helicópteros brincando na frente de sua mente.
Você acabou de pensar em algo rude, não é? Diana disse abruptamente, lançando-lhe um olhar maldoso. Ele estava um pouco assustado. Já ouvi falar da intuição de uma mulher, mas isso, Bru. Ele sabiamente escolheu não responder sua pergunta. Diana suspirou. Abra o alçapão, eu vou falar com eles. Você já foi exilada de Temícera, mas parece que ainda não aprendeu sua lição. Qual é a razão pela qual você está trazendo um homem para Temícera novamente, irmã? Gritou uma mulher ruiva vestida com uma armadura de corpo inteiro. A primeira vez que a Mulher Maravilha trouxe homens na Ilha Paraíso foi quando ela trouxe o resto da Liga da Justiça para lidar com Fausto e salvar as Amazonas que foram transformadas em pedra pelo artefato do feiticeiro. Apesar de ter salvado a vida de todos na ilha, devido às suas leis, Hipólita foi forçada a exilá-la. Homens pisando na terra de Temícera era um grande tabu, aparentemente grande o suficiente para anular os méritos de salvar a vida de centenas de Amazonas. É bom ver você também, Artemis. Diana respondeu gentilmente, tentando ignorar o tom agressivo da ruiva. Antes que o resto das Amazonas tivesse a chance de começar a gritar, ela continuou: eu voltei para Temícera sob as ordens do próprio Zeus. Recebi ordens para ir para o Tártaro sozinha e matar Hades como prova de minha lealdade aos deuses do Olimpo. Murmúrios altos irromperam do exército de mulheres e até mesmo a obstinada Amazona, Artemis, parecia chocada. Princesa, o que você fez? Ela perguntou de olhos arregalados. Para todos ali reunidos, as ordens de Zeus para Diana de ir ao Tártaro não eram diferentes de uma sentença de morte. Aos seus olhos, Diana foi basicamente ordenada pelos deuses a cometer suicídio. E o homem que veio com você no navio, uma mulher de pele escura perguntou. Ele escolheu me seguir até o Tártaro e me ajudar na minha tarefa. Suas palavras trouxeram outra onda de inquietação entre as Amazonas. Um homem escolheu. De jeito nenhum. Amazonas eram mulheres que morreram injustamente nas mãos de homens em suas vidas passadas. Como forma de aliviar seu sofrimento, a deusa Afrodite pegou suas almas e as reencarnou nas atuais Amazonas. A deusa Atena gostou do esforço da deusa do amor e deu as mãos a ela, tornando-se uma das deusas patronas das Amazonas. Enquanto as Amazonas adoravam todos os deuses do Olimpo, Afrodite e Atena eram as divindades que as Amazonas tinham em mais alta estima em seus corações, algo que foi comprovado pelo fato de que apenas essas duas deusas tinham um templo dedicado a elas especificamente na Ilha do Paraíso. Dito isso, as Amazonas foram ensinadas desde o início a odiar os homens. A misandria era uma parte importante de sua cultura, especialmente depois da maneira como Hades os arrastou para sua traição aos deuses do Olimpo. Para eles, era impensável que um homem tivesse escolhido voluntariamente seguir a Mulher Maravilha e morrer junto com ela. Os homens eram demônios aos seus olhos. Foi enquanto as Amazonas estavam confusas e não sabiam o que fazer que sua rainha finalmente chegou à praia também, montada em seu cavalo branco. Diana, você não me disse que estava em um relacionamento com um homem. Hipólita disse sarcasticamente e olhou para o homem com cabelo espetado loiro avermelhado ao lado de sua filha. Seus olhos vermelhos e os 3 pares de cicatrizes escuras em suas bochechas a deixavam secretamente nervosa. Não estava muito longe de confundi-lo com um demônio. Mãe, eu... Diana começou a dizer, mas ficou em silêncio quando viu Artemis, a amazona de longos cabelos ruivos entrando na sala do trono, ao lado de Hipólita. Não se importe comigo, continue, disse Artemis, também estou curioso para saber o que fez você se apaixonar por um porco. Asterisco bem de asterisco. Um apêndice maciço se chocou contra o corpo da Amazona, lançando-a violentamente contra uma das paredes dos quartos. Ela perdeu a consciência no local. Kurama! O que diabos você está fazendo? Diana gritou incrédula. Foi a primeira vez que Naruto e Kyuubi ouviram a princesa xingar. No entanto, Kyuubi não parecia se importar. Tendo crescido para ser tão grande quanto um cavalo, a raposa de 9 caudas parecia exatamente com um demônio. Seus grunhidos profundos e seu sim vermelho carmesim enviavam terror aos olhos de qualquer um que o visse. A tropa dos Lanternas Amarelos tentou recrutá-lo no passado por um bom motivo. Sua capacidade de provocar medo era incomparável. Um bando de formigas sem saber seu lugar, a raposa disse com raiva. Ele não se importava quando ele e Naruto estavam se xingando e batendo um no outro. Mas no momento em que alguém desrespeitava Naruto, Kyuubi o defendia ferozmente quando alguém falava mal da raposa, Naruto ensinava uma lição a essas pessoas também.
Ver a maneira como as Amazonas como um todo estavam desconsiderando Naruto e depois ouvir Artemis chamando de porco foi a última gota que derramou o copo. Eu me segurei por respeito a você, Diana, Kyuubi disse, mas não se engane. Eu não vou permitir que ninguém me trate o Naruto como lixo. Ele nunca permitiria que alguém tratasse Naruto como os aldeões de Konoha o tratavam quando ele era criança ou como sua companheira de equipe o abusava diariamente. Se Naruto não se defendesse devido a várias razões, a raposa iria fazê-lo. Você ouviu isso, mulher? Kyuubi virou a cabeça e rosnou para Hipólita. Naruto deu um tapa no rosto. Lá se vai minha boa primeira impressão. Ele soltou um longo suspiro. Tudo bem, acalme-se a todos, disse ele finalmente. Escute, eu sei que alguns homens são horríveis, mas acontece o mesmo com algumas mulheres também. Há maçãs boas e mais em todos os lugares. Você não pode simplesmente jogar todo mundo no mesmo pote. Você quer dizer que você é uma das boas maçãs? Hipólita perguntou. Será que eu a seguindo até o Tártaro para matar um deus não é prova suficiente de que a amo? Naruto disse, olhando diretamente em seus olhos. Além disso, há uma maneira muito mais fácil de ver a verdade das minhas palavras, não é? Desta vez, Hipólita não conseguiu disfarçar sua surpresa. Você quer dizer? Sim, use o laço da verdade em mim. Naruto confirmou. Você não precisa fazer isso, Naruto. Diana recusou inesperadamente. Eu nunca duvidei de seus sentimentos por um momento. Mas sua mãe sim. Apenas dê a ela o laço, Diana. Pense se você fosse um pai. Você não gostaria de ver o que o pretendente de sua filha realmente pensa em sua mente? Eu sei que gostaria. É compreensível. Embora ainda não feliz, ela finalmente entregou o laço da verdade para sua mãe. Parecendo bastante hesitante, a rainha das Amazonas veio até Naruto e colocou o laço frouxamente em volta do pescoço, nos ombros. Seus olhos estavam cheios de curiosidade enquanto ela olhava para ele de perto. Poucas pessoas dariam de bom grado a alguém a permissão para descobrir o que realmente estava nas profundezas de seu coração. Você pode me perguntar o que quiser, ele disse, dando-lhe a luz verde. Hipólita acenou para ele. Então, o laço da verdade começou a brilhar com uma luz dourada. O laço de este ordena que você fale a verdade. Responda-me, você ama Diana? O rosto de Naruto estremeceu. Sua mente reagiu instintivamente à intrusão mágica que tentou vasculhar seus pensamentos. É semelhante ao Genjutsu do Uchiha. Eu poderia sair disso se eu quisesse. Mas apesar desses pensamentos, ele não lutou contra isso e deixou o laço controlá-lo. Sim, eu quero. Hipólita perguntou. Por que você está disposto a seguir Diana no Tártaro? Porque eu a amo. Eu a protegerei, mesmo ao custo de minha vida. Se a Mulher Maravilha fosse a mesma pessoa de um ano atrás, aquela de antes de conhecer Naruto, ouvir alguém dizendo essas palavras, especialmente um homem, provocaria a raiva nela. Ela era a orgulhosa princesa das Amazonas. Ela não precisava de alguém para protegê-la, muito menos de um homem. Atualmente, no entanto, suas palavras encheram seu coração com calor. Naruto não costumava dizer a ela que a amava, mas sempre que o fazia, ela sentia borboletas no estômago. Hipólita não perdeu a expressão terna no rosto da filha, nem o amor ardente em seus olhos azuis. Mesmo antes de ela fazer a primeira pergunta, o fato de Naruto ter trazido por si mesmo a sugestão de ser testado sob o laço da verdade já havia conquistado sua confiança. Ver a maneira como Diana estava olhando para ele a fez entender que os dois realmente tinham sentimentos profundos um pelo outro. Já que é esse o caso, eu poderia dar um empurrãozinho neles, uma ajudinha. A rainha pensou consigo mesma. Ao contrário de outras Amazonas, ela não abominava todos os homens. Ela sabia que havia pessoas boas entre os homens também, como Naruto disse. Só que ela não queria que a filha cometesse o mesmo erro que ela, se apaixonasse pela pessoa errada, por um homem que a usaria e depois a jogaria fora. Mas agora que ela estava convencida de que Naruto era sincero sobre seus sentimentos por Diana, ela não se importava de eles estarem juntos. Portanto, ela decidiu realmente apoiá-los, como uma mãe deveria. Quais são seus planos em relação a Diana no futuro? Hipólita perguntou, indiretamente dando a Naruto a chance de dizer que queria se casar com ela. Sob a coação do laço da verdade, Naruto respondeu. Quero que deixemos a Terra juntos porque a ralé deste planeta não a merece. Quero que ela seja feliz. Quero me casar com ela e ter uma filha com ela. Diana estava prestes a chorar.
Hipólita também pareceu comovida com sua resposta. Eu acho que é o suficiente, mãe, disse a princesa. Ela não queria nada mais do que abraçá-lo naquele momento. Tudo bem. Mas eu tenho mais uma pergunta, disse Hipólita. O que você mais gosta na minha filha? Seus músculos. Naruto respondeu. Kyuubi. Diana. Hipólita. Os três olharam para Naruto com rostos vazios, incrédulos. O laço de este ordena que você fale a verdade. Hipólita repetiu com voz autoritária. O que você mais ama na minha filha? Responda-me. Quando Hipólita fez essa pergunta novamente, Kyuubi pensou consigo mesmo. Ai bosta. Agora ela fez isso. Você abriu uma lata de vermes que não devia. Como alguém que esteve com Naruto desde o dia em que nasceu, a raposa conhecia seu personagem melhor do que ninguém. Ele sabia o que estava por vir. O rosto de Naruto endureceu por um momento, um sinal de que o laço estava realmente trabalhando nele, e então ele disse novamente. Seus músculos. Quando o efeito do laço terminou, ele não pôde deixar de dizer em aborrecimento. O que? Você estava esperando que eu dissesse seus peitos grandes ou algo assim? Sim, eu amo os peitos dela também, mas não se compara aos seus músculos. Naruto! Diana gritou de vergonha e corou. Mas quando ela viu os olhos dele percorrendo seu corpo descaradamente de cima a baixo e seu sorriso lascivo, seu rosto ficou ainda mais vermelho, até os ouvidos. A rainha amazona loira olhou para ele ainda com o rosto vazio, sem saber o que dizer. Interpretando-a sem palavras ao julgá-lo por seus gostos, Naruto disse hipócrita. Seios são ótimos e bunda também. Mas os músculos dela? É onde está? Ele estava falando com paixão, seus olhos vermelhos ardendo com convicção. Pernas longas com panturrilhas fortes, coxas grossas e quadris largos contrastando com uma cintura fina. Um núcleo forte com barriga tanquinho e um corte em V definido combinado com um par de seios grandes e uma bunda grande e tonificada. Agora, ele estava falando ainda mais fervorosamente, com reverência em sua voz. O pico do atletismo encontrando o pico da atratividade do corpo feminino, resultando na perfeição dada à forma humana. Você não sabe de nada. Como alguém pode parecer tão forte, mas tão macio ao mesmo tempo? Como alguém pode ter músculos tão bem definidos, mas também exalam tanta graça feminina de uma só vez? Eu me curvo a Afrodite por presentear Diana com sua bênção porque ela é uma obra de arte. Ela é divina. Naquele momento, Hipólita perdeu o controle e apenas olhou para ele com a boca aberta. Ouviu-se o som de uma espada sendo desembainhada. Ora, esse seu porco sem vergonha! Mãe, devo matá-lo. O rosto da Mulher Maravilha estava fervendo. Ela começou a gaguejar como se não pudesse mais conter sua vergonha e raiva. Ela quase viu branco na frente de seus olhos por um segundo. No entanto, Naruto parecia alheio ao seu constrangimento mórbido. Com os olhos fechados e o punho cerrado na frente dele, ele disse, sua voz cheia de zelo. Se um dia eu morrer, tenho um sonho, que morreria sufocado por suas coxas grossas. Ah! Diana não aguentava mais. Com um grito de guerra, ela se lançou sobre ele. Kyuubi não era de se importar com os costumes e o bom senso dos humanos, mas naquele momento, se as raposas pudessem corar de vergonha, ele o faria. Ele cobriu o rosto com uma de suas caudas e se virou, envergonhado por estar associado a alguém tão sem vergonha quanto Naruto. Eu não conheço esse cara. Eu não conheço esse cara, ele murmurou para si mesmo e se fez pequeno novamente. Ele saiu da sala do trono, incapaz de suportar mais assistir a cena em andamento. Várias horas depois, a Mulher Maravilha estava se debatendo em sua cama, chutando o ar com as pernas. Enterrando o rosto em seu travesseiro, ela soltou um grito. Ela tinha acabado de recordar novamente as cenas de sua mãe interrogando Naruto com o laço da verdade. Como ele pode dizer algo assim? Na frente da minha mãe! Ela soltou outro grito abafado em seu travesseiro. Então, ela virou de costas e olhou para o teto alto de sua câmara real com um olhar vazio no rosto. Ah! Não poderei olhar minha mãe nos olhos por anos. Eu quero morrer. Felizmente, a graça salvadora foi que ela não precisava mais lidar com ninguém. Sob as ordens da rainha, e pensando que este era provavelmente o último dia de sua vida, o resto das Amazonas não incomodava mais Diana. Naruto e Kyuubi também receberam quartos na residência da rainha onde eles iriam passar a noite. Eles iriam abrir os portões do Tártaro no dia seguinte.
Enquanto a Mulher Maravilha ainda fumegava de vergonha, ela ouviu uma batida na porta. Ela se sentou e rapidamente arrumou um pouco a cama e passou as mãos pelos cabelos compridos, tentando ficar um pouco apresentável. "Quem é esse?" ela perguntou. "Sou eu." Reconhecendo a dona da voz, seu rubor voltou ao rosto com força total. "Vá embora, porco!" O recém-chegado, no entanto, abriu a porta e entrou. Vendo seu rosto irritado e envergonhado, o rubor marcando suas bochechas e o brilho em seus olhos o fez sorrir amplamente de uma orelha a outra. Vestindo uma simples túnica amazônica branca, com seus longos cabelos caindo suavemente pelas costas e seu rosto corado, ela parecia uma donzela inocente e tímida. Droga, ela é tão fofa. Ele teve que se forçar a manter o rosto sério. Depois que ele escapou por pouco de sua espada na sala do trono e fugiu, a princesa se recusou a falar com ele por várias horas. Agora, ele foi ao quarto dela para fazer as pazes. "Sinto muito, Diana," ele disse. "Como você pode me envergonhar assim na frente da mãe?" Ela explodiu, seu rosto ficando mais vermelho quanto mais ela pensava sobre isso. Quando ela se lembrou da maneira como sua mãe ficou boquiaberta ao ouvir suas palavras, a princesa escondeu o rosto nas palmas das mãos. Naruto diminuiu a distância e timidamente colocou as mãos nos ombros dela, esperando que ela o empurrasse para longe. "O que você gostaria que eu fizesse?" Foi ela quem perguntou o que eu mais gosto em você enquanto usava o laço da verdade. Eu tive que responder, não tive. Quando ela olhou para ele, ele podia sentir o calor que seu rosto estava irradiando. "Você não precisava entrar em detalhes tão pervertidos." Naruto involuntariamente sorriu novamente. "Você está rindo." "Estou morrendo de vergonha aqui, você está rindo." Ela zombou dele. "Eu não posso evitar. Você é muito fofo. E você é um pervertido. Porco." "Ei, o que há de errado com a perversão da minha garota?" ele disse com um sorriso. "Quem eu vou perver se não em você?" Ela não respondeu, mas retribuiu o abraço e enterrou o rosto na curva do pescoço dele. Eles ficaram abraçados assim por um tempo, em um silêncio calmante. "Embora você seja um pervertido, eu ainda te amo. Seja grato por isso", ela murmurou em seu pescoço, fazendo-o sorrir. A Mulher Maravilha passou por uma montanha-russa completa de emoções naquele dia. Primeiro, de manhã cedo, tendo uma batalha de vida ou morte contra um kryptoniano sedento de sangue. Então, seus amigos e companheiros de equipe a condenaram por matar Maxwell Lord. Então, Zeus basicamente a enviou para morrer, para o Tártaro. Eles estão pensando que se Hades não vai me matar, as criaturas do Tártaro ou os assassinos de Hera vão. Depois disso, ela viu dezenas de milhares de pessoas em Nova York, exigindo sua morte. As mesmas pessoas que ela arriscou sua vida inúmeras vezes para proteger. Por último, ela sentiu a doçura de ser amada e apoiada por Naruto. Embora o incidente durante o interrogatório a tenha envergonhado de terminar, no fundo ela estava secretamente eufórica. Nenhuma mulher jamais diria que odiava o fato de que seu outro significativo estava completamente apaixonado por eles. Pensando nisso, Diana tomou a iniciativa de levantar a cabeça e capturou seus lábios em um beijo. Aquele beijo casto logo se tornou algo mais quando a língua dela deslizou pelos lábios dele e se entrelaçou com a dele. Eles se separaram por um breve momento para respirar, mas mergulharam de volta buscando os lábios do outro imediatamente. Suas mãos desceram pelas costas dela, sentindo sua cintura e momentaneamente parando em suas nádegas. Ela gemeu provocativamente em sua boca para excitá-lo quando ele apertou sua bunda. Embora não tenham falado, ambos sabiam o que estava por vir. Que finalmente chegou a hora. Ela abraçou seu pescoço e saltou em seus braços, suas longas pernas naturalmente envolvendo sua cintura. Segurando-a em seus braços, ele a beijou profundamente enquanto a carregava para sua cama queen size. Ele a colocou no chão suavemente e Diana momentaneamente o soltou para puxar e puxar sua blusa. Ainda com um encantador rubor em seu rosto, as pupilas de seus olhos dilataram quando ela observou seu peito e ombros bem construídos, resultado após um século de trabalho como shinobi e mercenário. Quando ela olhou para cima e encontrou seus olhos, ela sentiu o calor acumulando em seu estômago. Mas ela quebrou o contato visual quando notou as mãos dele indo para a fivela do cinto e tirando as calças também. Seus olhos azuis se arregalaram quando ele o viu inteiro, imponente e pronto para partir. "Finalmente vamos fazer isso. Vamos fazer isso aqui, em Temícera, onde os homens não são permitidos." Ela era a princesa das Amazonas, uma donzela que não deveria se misturar com os homens.
E ela definitivamente não deveria fazer sexo em Temícera de todos os lugares, a alguns quartos de distância de sua mãe, em uma terra que era proibida aos homens. Esses dois pensamentos a incendiaram. A natureza tabu do que eles estavam prestes a fazer a fez começar a respirar pesadamente em excitação. Ele não teve a chance de reagir antes de se encontrar de costas. Montando sua cintura, ela começou a moer seus quadris nele e o beijou agressivamente, como se ela estivesse tentando engolir sua língua. Mas ele não ia deixá-la dominá-lo totalmente. Ele rolou com ela na cama e Diana acabou por baixo, com ele em cima dela. Ela lutou para voltar ao topo e ele instintivamente entrou no modo sábio para se tornar forte o suficiente para prendê-la. Eles olharam um para o outro como se fossem rivais por alguns momentos. Nenhum deles quis se submeter. Eu esperei por isso por tanto tempo, ele disse, sua voz rouca de excitação. E isso é apenas sua culpa, ela retrucou. Eu queria você há meses. Mas não está melhor agora? Depois que eu obtive a bênção de sua mãe. De agora em diante, você é minha, Diana. Só minha. A possessividade dessa declaração enviou arrepios ao seu núcleo. Prendendo as mãos dela acima da cabeça junto com uma das dele, a outra mão veio para segurar sua bochecha. Seu polegar carinhosamente traçou sua mandíbula e queixo, mas quando tocou seu delicioso lábio inferior, ela o pegou de surpresa, de repente, tomando-o em sua boca e chupando-o. Foda-se, isso é tão quente. Mesmo que ele estivesse usando a força do Senjutsu para prender as mãos dela, ela ainda era fisicamente mais poderosa que ele e poderia ter se libertado. Mas a sensação de estar sob seu controle a excitava como nunca esperava. Quando ele se inclinou e começou a salpicar seu pescoço com beijos, o prazer a fez se contorcer involuntariamente e usar sua enorme força para se libertar. Quando os lábios dele chegaram à clavícula e começaram a ir mais para o sul, Diana de repente rasgou seu próprio roupão, expondo seu peito nu para ele. Os montículos gêmeos, perfeitamente formados e voluptuosos e os picos pontudos e areola rosa escura ao redor deles, o deixaram hipnotizado. Ela estava muito excitada, muito impaciente para deixá-lo admirá-la em transe por muito tempo. Ela o puxou para seu peito e empurrou a parte de trás de sua cabeça, fazendo-o quase forçosamente enterrar o rosto neles. Ele não estava reclamando. Nem um pouco. Suas costas arquearam quando os lábios dele encontraram seus mamilos e começaram a chupá-los. Lambendo, chupando, beijando e acariciando seus seios, ele se perdeu no paraíso de seus encantos femininos. Para Diana, seus cuidados eram como derramar óleo no fogo. Suas coxas começaram a esfregar uma contra a outra enquanto seu núcleo começou a coçar e formigar com a excitação. Naruto, por favor! Beijando seu caminho para baixo de seus seios, Naruto mais uma vez estava cheio de euforia. Ele não mentiu quando disse que o atletismo dela era o que mais o atraía. Ele beijou e acariciou seu abdômen tonificado apaixonadamente, avançando para baixo no ritmo de um caracol. A essa altura, a princesa estava completamente molhada. Sua respiração acelerou quando ele sentiu seus lábios se aproximarem de seu lugar mais privado e ela abriu as pernas de bom grado para ele. Mas ele beijou seu caminho ao redor evitando de propósito. Quando os dentes dele afundaram suavemente na pele macia da parte interna de sua coxa, ele soltou um suspiro alto dela, como se ela estivesse sufocando. Suas costas arquearam e seus quadris se ergueram inconscientemente da cama. Ela caiu de costas na cama, mas suas coxas continuaram a espasmar e tremer quando um pequeno fio de fluido vazou de sua boceta e manchou os lençóis brancos embaixo. Ele a olhou maravilhado. Embora virgem, ele havia lido e assistido pornografia suficiente para saber o que ela acabará de experimentar. O que ela ainda estava experimentando, visto que seu orgasmo ainda estava para terminar. Seu interruptor foi invertido. Ele mergulhou entre as pernas dela e começou a beijar os lábios de sua boceta avidamente. Quando a ponta de sua língua tocou uma protuberância em particular, as fortes coxas de Diana de repente se apertaram ao redor de sua cabeça. Pare! Eu não posso! Ah! Ela gritou em êxtase. Com as mãos, ela estava empurrando a cabeça dele para longe, mas com as coxas, ela estava prendendo contra sua boceta. Era como se ela não soubesse o que queria. Seu cérebro queria que o prazer parasse, mas seu corpo ansiava por mais, se como ela estava desesperada contra a boca dele era algo para se passar. Para Naruto, parecia que seu sonho de morrer sufocado pelas coxas grossas de Diana se tornaria realidade muito mais cedo do que ele esperava. Ele não percebeu o quão perto ele esteve de morrer por asfixia até que as coxas dela finalmente o libertaram 2 minutos depois, e ele começou a ofegar e tossir por ar.
Com sua língua ainda sentindo o sabor levemente doce de seus sucos, ele olhou com admiração para a imagem perversa na frente dele. A princesa amazona, de outra forma adequada e séria que nunca disse palavrões, estava agora deitada nua de costas, suas mãos agarrando pedaços rasgados dos lençóis e seus quadris balançando lentamente em felicidade pós-orgástica. Quanto a Diana, ela havia enlouquecido durante aqueles poucos minutos. Ela nunca pensou que o sexo pudesse ser tão bom. 3.000 anos era muito tempo e, embora nunca tivesse dormido com um homem antes, havia experimentado os prazeres da carne com algumas de suas irmãs amazonas no passado. No entanto, ela nunca teve um orgasmo assim antes. Não que Naruto fosse mais habilidoso do que as amazonas com quem ela havia dormido antes, afinal, era a primeira vez que fazia isso. É diferente. É diferente quando é com quem eu amo. Sua mente ainda estava se recuperando do choque de sensações que seu corpo tinha passado. Quando ela finalmente deu a volta e olhou para ele, ela rapidamente se sentou assustada. Grande Atena, me desculpe. Sinto muito, ó minha deusa. As laterais do rosto de Naruto e suas orelhas eram de um tom de vermelho furioso, com as marcas de como as coxas da Mulher Maravilha o haviam apertado quando ele caiu sobre ela. Ela tocou seu rosto e orelhas com preocupação, esperando que ele estivesse bem. Ele riu. Não se preocupe, eu estou bem. Você quase fez meu desejo de morte se tornar realidade. Apesar de tudo, ela começou a rir também do ridículo da situação. Mas por dentro ela estava alarmada. Ela conhecia muito bem sua força. Se fosse um humano normal, eu provavelmente o teria matado sem saber. Ela suspirou de alívio que era ele e não outra pessoa. É como se fossemos perfeitos um para o outro, ela pensou sonhadoramente. Eu te amo, ela disse e se inclinou, beijando novamente nos lábios. Provar-se em sua boca não a enojou. Se alguma coisa, só serviu para excitá-la ainda mais. Ela o empurrou para baixo e desta vez ela conscientemente usou sua grande força para mantê-lo preso ali. Mesmo se ele ativasse seu modo sábio novamente, ele não seria capaz de se libertar de seu aperto. Eu deixo você fazer o que quiser comigo. É a minha vez de estar no topo. Ela montou em seus quadris e ele parou de resistir a ela. Tão linda, tão quente, ele disse, seus olhos bebendo em sua aparência. Ela sabia disso também, mas nunca se cansava de ouvi-lo expressar sua admiração. Ela se inclinou para beijá-lo novamente, seus seios grandes colocando um peso agradável em seus peitos. Mas então ela se sentou e sorriu para ele sedutoramente quando sua mão veio para envolvê-lo. Ela levantou os quadris e o alinhou com sua entrada. Enquanto o olhava nos olhos, ela se deixou afundar lentamente em seu pau. Mas quando sua cabeça bulbosa penetrou em sua vagina virgem, ela não pôde mais manter contato visual. Esse primeiro impulso a fez fechar os olhos e ela jogou a cabeça para trás, gemendo, as costas arqueadas em um prazer indescritível. Ah! Naruto, para sua grande vergonha, perdeu o controle no primeiro momento em que o calor dela o envolveu. Ele começou a empurrar nela inconscientemente enquanto jorrava sua semente dentro dela. A maneira como ela jogou a cabeça para trás e gemeu, e vendo como seu abdômen sexy se contraiu quando ela o tomou, junto com sentir o calor e o aperto de sua primeira boceta, provou ser demais para ele. Ele já estava à beira de explodir depois de ver a forma como ela gozava antes. Ele se esvaziou em seu ventre. Mas ele não foi o único a perder o controle. Ele estava tão consumido por sua própria euforia que não percebeu que Diana também teve um orgasmo no momento em que seu pau a atingiu. Ela havia perdido sua barreira há milhares de anos, em treinamento. A leve sensação de desconforto de suas paredes acomodando seu primeiro pênis nunca caiu em intensidade em comparação com a sensação agradável de calor e plenitude. E quando sua cabeça acidentalmente roçou em um ponto específico, foi como se uma corrente elétrica a tivesse chocado. Suas costas arquearam e suas paredes se fecharam como um torno ao redor dele. Apenas o pensamento dele derramando sua semente dentro dela e deixando-a grávida desencadeou um orgasmo secundário menor. Com o corpo desprovido de força, ela se deixou cair em cima dele sem ossos, respirando com dificuldade. Levou alguns bons minutos para eles se recomporem e se recomporem. Sinto muito. Foi muito bom. Eu não poderia durar, ele disse baixinho, seu rosto queimando de vergonha. Felizmente, quando ela se deitou em cima dele com o queixo acima de seu ombro, ela não conseguiu ver seu rosto. Não se preocupe. Temos a noite toda, ela sussurrou e seus dentes beliscaram e puxaram o lóbulo de sua orelha. Eu vou te fuder até que você não consiga andar. Ele nunca a tinha ouvido falar vulgarmente antes.
Era porque ela era tão impertigada e correta o tempo todo que sua conversa suja o excitava tanto que seu estômago revirava. Como ele ainda estava dentro dela, flácido, Diana de repente gemeu eroticamente em seu ouvido quando sentiu erguer-se para ficar em pé novamente. Seus órgãos pingando fluidos, um som repetitivo de estalo molhado soou na sala ao lado de seus grunhidos e gemidos quando a princesa começou a montá-lo. Querendo mais áspero, ela se sentou e depois de colocar as mãos em seu peito, Diana começou a bater seus quadris contra ele cada vez mais rápido, ficando mais selvagem a cada segundo. Os tapas que seus quadris produziram ficaram ainda mais altos e duas das pernas da cama de repente estalaram com um estalo alto dos poderosos impactos. Eu te amo. Eu te amo, Naruto. Eu te amo, ela disse repetidamente, quase como um cântico, enquanto se jogava contra ele com tanta força que o machucava. Ele estava dividido entre estar assustado e excitado. Essa nova faceta de Diana era algo que ele não esperava. Um empurrão duro em particular o forçou a entrar em seu modo biju para acompanhá-la. Um manto amarelo-vermelho de chakra envolveu seu corpo, mas com eles sendo conectados do jeito que estavam atualmente, seu chakra penetrou em seu corpo também, envolvendo-a como ele. A estimulação de seu chakra percorrendo seu corpo enquanto ela o montava furiosamente provou ser demais. Seus olhos rolaram na parte de trás de sua cabeça e ela caiu de costas, fluido jorrando de sua boceta como uma torneira. Vazio. Ele não pôde deixar de chamar a entidade abstrata acima dele enquanto tentava acalmar as batidas frenéticas de seu coração. Sua mente se lembrou de um ditado que tinha visto na internet, uma senhora na rua e uma aberração nos lençóis. Ele tinha acabado de sentir o gosto disso. Lembrar da maneira como ela se debateu enquanto apertava as coxas ao redor de sua cabeça e a maneira como ela começou a montá-lo tão selvagemente que quebrou a cama o fez endurecer novamente. Ela estava dizendo que eu era um pervertido, mas era o pote chamando a chaleira de volta. Ele pensou e riu. Ele se puxou para fora dela e então a tomou em seus braços, trazendo-a em uma posição adequada para dormir. A cama estava inclinada devido às duas pernas que se partiram enquanto ela o montava, os lençóis estavam manchados com seus fluidos e ambos estavam uma bagunça suada, mas Naruto não conseguia se importar naquele momento. Ele não conseguia se lembrar quando foi a última vez que esteve tão cansado quanto no presente. Puxando Diana mais perto em seus braços, ele a abraçou carinhosamente em seu peito. Eu não posso acreditar que uma mulher tão incrível é minha. Durma bem, princesa. Eu te amo, ele sussurrou e então fechou os olhos, adormecendo.